Voltamos agora com o programa Pauta Especial. Eu converso com o Heitor Maia, ele é conselheiro federal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas, o CAU. A gente vai falar sobre um programa de assistência técnica pública e gratuita para a criação de projetos e construção de habitações de interesse social. Heitor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos começar falando como é que vai funcionar, o que é e como vai funcionar esse projeto. Pois é, acho que inicialmente a gente tem que fazer uma introdução, porque esse projeto é um projeto que faz parte de uma iniciativa nacional, né? Então, o Conselho de Arquitetura é um conselho relativamente novo, foi fundado em 2012, né? Começou a funcionar em 2012, nós fazemos parte do outro conselho, que é o Sistema Confea-CREA, e a partir daí nós então traçamos alguns princípios e algumas estratégias para o nosso conselho. Os princípios principais foram que o conselho tem que ser um conselho diferente, tem que ser um conselho tecnológico, tem que ser um conselho moderno, tem que ser um conselho transparente. E a partir daí, nós então demos alguns passos para poder então atuar, né, de forma diferenciada. Um primeiro passo foi fazer um censo de arquitetos, então não sabíamos exatamente quantos éramos exatamente, o que é que fazíamos, faixa etária, onde atuávamos, etc. E um segundo foi uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, onde a gente buscou saber como a sociedade via os arquitetos e via o exercício da profissão. A partir daí fizemos um planejamento estratégico nacional. Esse planejamento estratégico tem o título de Arquitetura e Urbanismo para Todos e um dos desdobramentos e consequência desse planejamento estratégico é exatamente essa diretriz de fazer essa arquitetura de interesse social, arquitetura direcionada a essa população de baixa renda. Depois de toda essa preparação, se chega a esse projeto especificamente. Como é que ele vai ser posto em prática? Exatamente. Então, a ideia é de a gente fazer um projeto piloto. Certo. A diretriz nacional, né, advinda do plano estratégico, ele define o uso de 2% do orçamento de todos os conselhos estaduais nessa área de habitação e interesse social ou de assistência técnica, né, ligada à população de baixa renda. Nós optamos por fazer um projeto piloto, ou seja, fazer um projeto prático, atuar praticamente nessa questão, tentar estabelecer um ponto de partida. Claro que ainda de forma muito limitada, temos consciência disso, né? É um problema, ele é realmente um problema bastante amplo. Nessa pesquisa da Datafolha, por exemplo, se constatou que 85% das construções do Brasil elas são feitas de forma espontânea ou sem assistência de nenhum profissional. O famoso puxadinho. Seria por aí. Puxadinho, assim, e não é só o puxadinho, assim, são os puxadinhos e os puxadões. Então, assim, isso representa um risco, na verdade. Exatamente. Né? Então, as consequências desse tipo de autoconstrução, ou de construção sendo feita sem nenhum profissional, nem da engenharia, nem da arquitetura, assim, o risco de demolir, o risco de isso ter um problema, assim, de problemas legais, né? O risco de ter construções que afetem a saúde, a salubridade. Isso, o risco, né, de morte também, de morte, né, com desabamentos. Então, são problemas de toda a ordem. Né? E fora que um profissional participando de um projeto desse, ele vai, de repente, até baratear a questão do projeto, dar um melhor custo-benefício, não é isso? E fazer de maneira mais correta, seria dessa forma, né? Exatamente. Como a gente, a nível de Alagoas, tem um orçamento contido, nós vamos fazer um projeto, como já falei, um projeto embrião, onde vai ter uma estrutura mínima de funcionamento, né? Então, nós vamos contar com um arquiteto que vai ter uma bolsa, contratado especificamente. Essa contratação, como todas as contratações do nosso conselho, são feitas através de processos públicos. Então, já abrimos edital de processo público simplificado para a contratação desse profissional, e 2 estagiários de arquitetura. Também vai ser contratado através de processos públicos, né, de capacitação, para atuar nesse projeto. Evidentemente que a gente vai ter uma limitação de atuação, né? A ideia inicial é de atender em torno de 50 edificações e mais duas obras ligadas à cidade, né, ligadas à dimensão urbana. Em algum pedaço específico da cidade, isso vai ser escolhido ainda, já se sabe? Vamos escolher ainda. Essa é uma terceira etapa, onde a gente já meio que passei à frente um pouquinho, né? Então vamos por etapa. Então, assim, aí a gente vai trabalhar a partir de alguns critérios,
porque, assim, como existe esse universo muito grande a ser atendido, a gente vai ter que ter algum critério. Então, renda é um critério, idade é um critério, assim, quem é portador de necessidade especial é um critério. Mas vamos trabalhar junto a associações de moradores, onde vamos levantar essa demanda de fazer uma triagem e ver como vão atuar, e junto aos órgãos da Prefeitura e do Estado também, ligados à assistência social. Então, o segundo passo vai ser esse. Então, a gente vai trabalhar no público-alvo para começar esse trabalho. Agora, esse trabalho, evidentemente, que como ele é um embrião, é uma semente, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, que a gente está sabendo como começar, mas a gente não tem ideia do quanto isso pode frutificar. A ideia, na verdade, é que isso cresça, né? Então, proporções grandes, até porque, como o senhor mesmo falou, essa questão da construção é um problema, né? Assim, a questão sem o acompanhamento de um profissional pode se tornar um problema. Então, no fim das contas, é um benefício que se traz à cidade, uma iniciativa dessa. Não tenha dúvida. E a gente tem assim, observado que algumas cidades do Brasil, outras instâncias já atuam nisso, algumas prefeituras já atuam nesse campo. A gente espera que a Prefeitura de Maceió se sensibilize e a partir a ideia é de fazer um exemplo, né? O piloto é um exemplo para poder despertar nas outras instâncias que existe essa necessidade por parte da população. E que é possível que seja feito. É possível fazer e por baixo custo. E a gente espera também que a população entenda que, no primeiro momento, vai haver uma restrição nesse poder de atendimento do Conselho. A gente não quer vender uma falsa imagem de que a gente vai resolver esse problema com essa iniciativa. Não é. É uma iniciativa, repito, inicial, tá apenas engateando. Seria dessa forma. Ela é um projeto limitado, que vai ser durante 10 meses, durante esse ano de 2017, mas que a gente acredita assim, muito. Assim, o Cal Alagoas e eu, como Conselho Federal, sou um entusiasta, né, desse tema, porque eu acho que é um tema Mas é uma importante. Ideia muito boa, de fato então, muito relevante. Muito. Para a gente explicar direitinho para quem nos assiste, você me falou que a princípio vai ser contratado um arquiteto, depois vai ser selecionada uma localidade para uma quantidade mais ou menos de 50 famílias. Essas famílias elas devem se enquadrar, na verdade, dentro de alguns critérios de renda, como o senhor falou. E que tipo de projetos? Serão residências? Vai ser casas novas? Vão ser reformas? Não, a princípio nós vamos analisar exatamente essa demanda, mas estamos abertos a qualquer tipo de atuação. Então, tanto pode ser uma pequena reforma, como pode ser até uma habitação nova. Não tem, a princípio, essa pré-definição. Se enquadrando dentro do critério, acho que não tem problema nenhum. Pode ter uma família de baixa renda que tenha um pequeno terreno disponível e que necessite desse projeto. E aí, assim, a gente imagina que as formas de viabilização dessas construções elas podem ser as mais variadas possíveis, né? Ela pode vir de colaboração de empresas, ela pode vir através dos instrumentos oficiais de banco, tipo Você fala a questão do investimento, né? De onde vai vir o dinheiro para essas obras. Porque assim, nós não vamos construir nem doar essas casas, não temos recursos para isso. Nós vamos dar um projeto, aquilo que está dentro do nosso alcance. Esse projeto, na verdade, ele meio que deriva da lei assistencial, da lei da assistência técnica, a lei 11.888 de 2008, não é isso? Ele deriva dessa lei. Também é uma das diretrizes, é a lei, outra é essa constatação advinda da pesquisa do Datafolha de 85% de carência na população, e outra nossa diretriz nacional proveniente do nosso plano estratégico. Essa lei é uma lei que foi formulada, uma lei de autoria de um arquiteto, né, uma lei de um arquiteto do Rio Grande do Sul, é o colega Clóvis Jean Fritz. Então, é uma lei federal que garante assistência técnica para as habitações de interesse social, para a população de baixa renda, mas que essa lei, infelizmente, ela ainda não foi normatizada, porque ela prevê, nessa lei, um fundo nacional de financiamento para as habitações, só que o governo federal, os governos estadual e municipal não tiveram interesse em É uma lei fazer. Que foi criada, mas ela, de fato, ainda não foi implementada em boa parte do país. Mas, de qualquer maneira, ela aponta exatamente para essa legalidade. Então, as prefeituras e os estados, né, e o nosso estado, se quiser
se engajar no processo. Então tem uma lei federal que os resguarda e esse fundo pode ser um fundo estadual e pode ser um fundo municipal que viabilize para essas populações mais carentes o direito à moradia. Mas no caso específico desse projeto, os recursos eles podem vir de outras fontes. Exatamente. Aí os recursos são variados e os recursos vão ficar a critério do cliente, né? Da pessoa que está sendo atendida pelo Conselho. Além das construções particulares, o senhor falou de equipamentos públicos também. Isso vai depender de acordo com a necessidade da comunidade escolhida ou já se tem alguma coisa em mente? Não, exatamente. Então, no caso das associações de moradores, provavelmente ele deve ter demandas nessa área também, na área urbana, né? Porque o arquiteto ele tem uma atividade bastante ampla, diversificada, né? Ele atua desde o objeto, o ambiente até a cidade. Então, provavelmente deve ter uma demanda grande com relação a isso. Agora, com relação ao equipamento urbano, também pode ser uma atuação na própria urbanidade, como pode também ser um equipamento urbano. Nós já temos uma associação que já fez uma solicitação, não posso adiantar o nome porque não foi fechado aí no convênio, mas assim, a demanda também é grande nessa área, então a gente vai ficar também limitado às nossas possibilidades. Até porque, no fim das contas, esse espaço público é tão importante quanto as edificações, né? É importante se pensar nisso também, e é um beneficiamento um benefício que vai chegar, inclusive, naquela comunidade para as famílias que, a princípio, não forem contempladas. Perfeito, exatamente. Então, assim, quando a gente começar a colocar o projeto em prática, né, a gente acredita que os órgãos públicos, a prefeitura e o Estado, eles vão se inserir no processo, né? Porque todo interesse, eu acho que é interesse do poder público, é interesse da sociedade se ter um espaço público de qualidade. Com certeza. Tanto é que a nossa campanha esse ano sobre o Dia do Arquiteto, que foi comemorado dia 15 de dezembro, que é uma homenagem à data de nascimento de Oscar Niemeyer, nosso arquiteto assim, de referência, né? Essa data tratou exatamente dessas questões urbanas, né? Onde ele fazia um questionamento ao prefeito se o planejamento urbano melhoraria a qualidade de vida, né? E, assim, especificamente, o nosso prefeito teve a atenção de, a partir de uma divulgação do material que colocamos nos jornais, ele responder, explicar que concordava com isso, e as ações que ele tinha feito e as ações que ele pretende fazer durante esse próximo ano ou seu próximo mandato, que a gente espera que seja. Então. Reitor Maia, a gente agradece muito a sua presença. Vamos acompanhar o andamento desse processo, né? Já deve ser começar daqui a pouco a ser colocado em prática e vai beneficiar aí muita gente. A gente acompanha aí, de repente você volta aqui para a gente falar dos resultados. Vamos torcer para que ele frutifique. Não, eu também, como eu falei, nós estamos entusiasmados com a ideia e a gente espera que esse projeto seja um projeto que entre no calendário anual de todos os nossos próximos anos, né? E que, como eu falei, a gente não tem ideia, né, de quando isso vai parar, nem como vai parar. A gente espera que seja um projeto grandioso. Isso, a gente espera também. A população ela vai sendo avisada à medida que for começando a fazer cadastro, esse tipo de coisa, né? Não, exatamente. Com certeza, então. Obrigado, Reitor Maia. Obrigado pela sua presença. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Nós agradecemos. E o Pauta Especial fica por aqui. A gente se encontra de segunda a sexta, às 11h30 da manhã, com reprise às 5 da tarde. Até a próxima.